Paz do Senhor, amados. Amém. Como é que está sendo tua semana? Abençoada. E fria. Amém. Graças a Deus pelo frio. Quem já estava com saudade do frio? Quem que já quer que o frio vá embora? Fica mais um pouquinho, né? Amém. Eu quero convidar você para ver a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Graças a Deus por tudo, graças a Deus pela tua vida e por você ter tido a coragem e a vontade de estar na casa do Senhor nessa noite, né? É muito bom, mesmo nesse friozinho, estar aqui na igreja, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando da companhia do seu irmão, seu amigo que está aqui nessa noite, amém? Diz assim, Isaías 55, 6: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E olha só que lindo: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Amém. Palavra linda essa, né, amados? Os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nem sempre que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Porque Deus, ele tem planos diferentes para nós, planos diferentes para as nossas vidas. E basta cada um de nós saber aceitar isso e confiar nele. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Pedir para que Deus venha desde esse primeiro momento já estar falando ao nosso coração, está nos curando, nos limpando. Que essa noite seja uma noite especial para cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Paizinho querido, e te louvamos, pois o Senhor é bom. Queremos te agradecer pela tua misericórdia, queremos te agradecer pela saúde, pela alegria que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Meu Deus, nós te louvamos porque nós ainda sabemos que o Senhor está perto, por isso nós podemos te invocar, Pai. Que nessa noite nós possamos tocar no Senhor, tocar no seu coração, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa gratidão. Estamos aqui porque somos gratos a Ti por tudo que o Senhor é e tem feito por cada um de nós. Deus, então o Senhor possa nos falar, possa nos mostrar aquilo que ainda nós precisamos melhorar na Tua presença. Em nome do Senhor nós te agradecemos, Pai. Amém e amém, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus nessa noite. Amém?
E essa ressurreição é aquela que nos trouxe a salvação. Eu e você hoje somos salvos e limpos pelo sangue do Cordeiro, nosso Jesus. Aquele que ama ouvir a minha e a tua oração. Como nós dissemos e lemos nessa noite, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Nesse momento ainda nós podemos achar a presença de Deus. Podemos chamar a atenção do Senhor. E esse louvor que nós vamos salvando, ele diz assim, ó, que Deus não rejeita a oração, pois a oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. A gente às vezes passa por momentos de sofrimento, de luta, mas o nosso Deus é aquele que passa conosco. E nós passamos pela luta, nós passamos pelo sofrimento. E nós alcançamos a bênção, a vitória no momento que Ele nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que Deus está aqui nessa noite, mas Ele pode operar muitas coisas na minha e na tua vida. Basta somente esperar o que Deus irá fazer na minha e na tua vida. Basta somente
precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus pode fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então partindo do versículo 17. Todos acharam? Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados,
ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é estar na sua casa, Senhor, poder estar aqui, Senhor. Poder te louvar, poder adorar o teu nome. Obrigado pela liberdade que ainda temos de te buscar, de te exaltar, de estar nesse ambiente, reunidos como tua igreja, como teu povo, para buscar a tua face, buscar a tua presença e aprender de ti, aprender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos receber a sua palavra, entender e viver e pôr ela em prática em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós começamos a falar semana passada desse texto, e esse texto é bem profundo e gostoso de falar sobre ele, né? E eu quero meditar um pouco e lembrar que nós falamos semana passada sobre a disposição desses 4 homens, que eles tiveram de pegar um paralítico, amigo, e levar na frente de Jesus. Falamos sobre a dificuldade que é carregar um peso morto, né? Praticamente morto. O esforço que é você carregar. Você pega um pacote de arroz lá no mercado Forlim e vai levar até na sua casa, no bairro Iguaçu. Você sai de lá com um saco pesando 5 quilos, quando chega em casa parece que ele está pesando 20, não é verdade? O braço cansa. Então você imagina carregar um homem paralítico. Que esforço que esses homens não fizeram. Em 4, carregando um homem numa maca. Não sei que distância eles percorreram, mas não veio de muito perto. E a dificuldade que eles tiveram, mas eles tiveram que ter disposição, ter que ter força de vontade, tiveram que ter visão, tiveram que ter estratégia, para que conseguisse colocar esse homem na frente de Jesus. Eles tiveram que ter convicção do que eles acreditavam. É interessante porque às vezes a gente vai perdendo a nossa convicção, a nossa fé, a nossa empolgação, aquilo que a gente acredita, parece que vai ficando meio morno, meio xoxo, meio frio com o passar dos anos. E esses homens tiveram convicção. A convicção deles era a seguinte: se eu conseguir levar esse paralítico diante de Jesus, com certeza ele não vai ser mais um paralítico, ele vai conseguir andar. E falei sobre a nossa dificuldade, porque nós temos pouca convicção. Quando a gente está diante de alguém que tem um problema, a gente também não tem muita convicção de levar elas até Jesus e falar assim: se você estiver diante de Jesus, Jesus vai resolver esse problema. A gente já fala, pode ser quem resolva, pode ser que não resolva, né? Então, nós precisamos ter essa convicção. E também falei um pouco sobre Jesus ter visto a fé desses homens, a fé deles, não era a fé daquele que estava na maca. Jesus viu a fé dos 4 homens. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que torna a fé evidente? O que tornou a fé desses homens ao ponto de Jesus conseguir enxergar que eles tinham fé? O que evidencia a fé de uma pessoa? Eu lembro que uma vez eu preguei aqui uma mensagem sobre a fé, e as vezes que Jesus elogiou a grandiosidade da fé de uma pessoa, foi quando ele curou o servo do centurião. E o servo do centurião, ele teve uma atitude diante de Jesus. Ele chegou até Jesus e falou assim: ó Senhor, eu preciso de um milagre lá na minha casa, que é um servo que está doente, está passando por um momento difícil, e ele está quase morrendo, e eu preciso de um milagre. E Jesus falou assim: não, eu vou lá para curar esse servo. E o centurião olhou para Jesus e falou assim: não, eu não sou digno de que o Senhor entre embaixo do meu telhado, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Aí Jesus olha para os discípulos e para os fariseus e para as pessoas que estavam à sua volta e falou assim: em todo Israel eu não vi tamanha fé, não vi uma fé tão grande. E eu lembro que eu falei sobre isso, que o que identifica uma pessoa que tem uma grande fé é a sua capacidade de enxergar a sua fraqueza e a sua mediocridade diante da grandeza do Senhor nosso Deus.
Então a nossa fé é grande quando nós nos reconhecemos culpados, pecadores, imundos diante da santidade de Jesus. E quando nós nos reconhecemos, Jesus tem a capacidade de olhar para nós e falar: grande é a sua fé. Esse homem tinha muitas pessoas que vieram até Jesus, antes dele chegar até Jesus, ou Jesus chegar até ele. As pessoas falaram assim: esse centurião merece que o senhor vá na casa dele, porque ele é um homem bom, ele é assim, ele ajudou nós a construir a nossa sinagoga. Mas o homem não se via da mesma forma que as pessoas viam ele. Ele falou assim: não, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Então ele sendo importante, ele sendo grande, ele diante de Jesus, ele falou: não tenho dignidade que o senhor vá até a minha casa. Então a fé é grande quando nós temos a capacidade de reconhecer que Jesus é maior do que tudo. Aí lembro também que falei sobre aquela mulher Sírio-Fenícia, que vai gritando atrás de Jesus, e ela começa a falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos falam assim: Senhor, despede ela para que ela pare de incomodar a gente. Aí Jesus para, e Jesus fala assim para os seus discípulos e para ela: não é lícito que eu pegue o pão dos filhos e jogue para os cachorrinhos. E essa mulher tem uma atitude muito sábia e diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus olha para ela e fala assim: grande é a sua fé. A nossa fé é grande quando nós temos a capacidade de lidar com as palavras sem nos ofender com tanta facilidade. A grandiosidade da fé dessa mulher foi reconhecer quem era ela e quem era Jesus, e que o que Jesus falou não a ofendeu, mas gerou nela uma oportunidade de receber alguma coisa da parte de Jesus. E Jesus fala: grande é a sua fé. E a nossa fé também é grande. E a essa palavra eu quero ler, eu acho que está em Lucas 17, antes de nós ir para frente. Lucas 17. Jesus vai dizer assim, versículo 1: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Então Jesus está falando sobre perdão. E os apóstolos, versículo 5, disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Por quê? Porque eles olharam para a dificuldade daquilo que Jesus falou, que se alguém me ofender 7 vezes, ele voltar e pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, e me pedir perdão, eu tenho que perdoar. E é interessante que daí eles fazem essa oração a Jesus: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Porque para perdoar precisa ter muita fé. E eu me lembro que o dia que eu preguei sobre isso aqui, alguém passou alguns dias, a pessoa falou assim: eu acho assim que eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas não concordei muito com aquela palavra. A minha fé é muito grande, mas não concordei muito com aquela palavra que você pregou. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente quer ouvir aquilo que é legal. E a gente confunde muito fé com crença. A gente confunde muito fé com pensamento positivo. E fé é atitudes que vai demonstrando ao longo do caminho. E é interessante pensar que o centurião teve uma grande fé porque ele reconheceu que ele era pecador e que estava diante de alguém muito mais santo e poderoso que ele. A mulher Sírio-Fenícia não se ofendeu, por isso que Jesus olhou para ela e falou assim: grande é a sua fé. Aqui os discípulos se enxergam com uma fé pequena porque eles não têm capacidade de perdoar. E perdoar, irmãos, faz parte de uma vida de fé. E é difícil perdoar, não é verdade? O tal do perdão. Por isso que se chama perdão. O que é perdão? É uma perda grande.
perdão é uma perda grande. Quando você se sente ofendido, quando alguém te ofende, quando alguém te faz um mal e você perdoa, você declara assim, ó, eu declaro que eu perdi e eu não quero ter razão, e pronto, acabou. Mas o ser humano, nós somos orgulhosos e nós queremos ter razão. Se tem uma coisa que a gente quer, é ter razão. A gente argumenta, a gente justifica porque a gente quer ter razão. Mas quando a gente perdoa, a gente abre mão da razão, a gente abre mão de ganhar. A gente fala, eu perdi, pronto, acabou. Vou viver a minha vida sem que isso me afete mais. Por isso que os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí, irmãos, no versículo 20 do capítulo 5, voltando lá, Jesus viu a fé deles. A fé deles era uma fé o quê? Uma fé visível, por quê? Porque a fé deles teve uma atitude. Então eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar do poder de Jesus, e eles tomaram atitude. Eles tinham um amigo aleijado. Eles falaram, vamos levar diante de Jesus, porque se ele estiver diante de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Então, a nossa fé precisa ter atitude. Como eu disse, essa pessoa falou para mim assim, eu não concordei muito, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas essa pessoa tem dificuldade de perdoar. Então, de que me vale a minha fé se eu não perdoo? De que vale a minha fé se eu não tenho uma atitude de falar assim, não, eu abro mão de ter razão? Aí Jesus viu a fé deles porque eles tiveram uma atitude de confiar que Jesus era poderoso. E só confiar que Jesus era poderoso não é o suficiente, eles tinham que fazer alguma coisa. Aquele homem que eles carregaram era incapaz de sair do seu lugar e ir até Jesus. Então as nossas atitudes têm que ser o quê? Demonstrar a nossa fé. E a nossa fé é demonstrada quando nós carregamos alguém até Jesus. Vendo a fé que eles tinham, outra coisa, eles tiveram o quê? Empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar. A nossa fé é visível, ela se torna aparente quando a gente tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala assim, não, coitado desse aleijado, né? Minhas pernas é boa, mas judiação desse homem, né? Não consegue andar. Nossa, já pensou se fosse eu, não tivesse ninguém por mim? Já pensou se era eu que não tivesse condição de andar, tivesse que viver nessa cama, limitada a essa cama? Mas Jesus pode fazer um milagre na vida dele. Então, se era eu que estivesse ali, eu queria que alguém me levasse até Jesus. Então, vamos levar esse homem até Jesus. Colocar-se no lugar do outro. Irmãos, a nossa fé se torna aparente e visível quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente toma uma atitude, quando a gente pensa, às vezes mais no outro do que em nós mesmos. Você já parou para pensar que esses 4 homens podiam estar fazendo qualquer coisa, mas eles falaram assim, não, vamos levar esse paralítico até Jesus. Pensar no próximo, irmãos, é a atitude de alguém que tem fé. Mas a gente assim, enxerga o próximo como um próximo que pode nos favorecer de algum modo. Ou, menos pior, a gente pensa no próximo como um próximo que nunca nos fez nenhum mal. Daí é próximo, senão quer distância. Não é verdade? E quando eu olho para essa palavra, primeira coisa, eles pensaram no próximo e eles levaram o próximo até Jesus. Eles abriram mão de si por causa de alguém que até então não poderia fazer nada por eles. Esse homem não poderia retribuir o favor de carregar. Esse homem era um incapacitado. Mas eles fizeram. Então assim, pensar no próximo, ainda que o próximo me machucou, ou ainda que o próximo não pode me devolver nada daquilo que eu estou oferecendo para ele, é importante porque isso demonstra fé. Porque fé é atitude, irmãos, que se faz e se pratica sem esperar nada em troca. Fé é algo que está no nosso coração por causa de um Deus que colocou isso em nós. É muito interessante pensar que Paulo vai falar assim, que pela graça nós somos salvos. É de graça. É de graça. Pela graça vocês são salvos por meio do quê? Da fé.
Aí Paulo vai acrescentar assim: isso não vem? É um dom de Deus, é um dom que Deus nos deu. Então assim, nem a nossa fé para ser salvo é por nossa conta, é Deus que coloca em nós. Mas essa fé precisa crescer, essa fé precisa aumentar. E às vezes nós não precisamos orar que nem os discípulos que falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aleluia, Jesus. Senhor, faça com que a nossa fé seja visível. Faça com que a nossa fé, faça com que nós nos movamos. Nos movamos para onde? Na direção do próximo. Para que nós possamos nos movimentar também na direção de Deus. Ah, mas então fé já está relacionada. Mas tem gente que tem fé em tanta coisa. Tem gente que tem fé em si mesmo. Não é verdade? Tem gente que não confia nem em si mesmo, né? Eu já ouvi gente falar isso: eu não confio nem em mim mesmo. É verdade? Mas nós precisamos confiar, não em nós, não no nosso braço, não na nossa carne, mas precisamos confiar no Senhor. Glória a Deus. Homem, os seus pecados estão perdoados. Por que o pecado desse homem foi perdoado? Porque esses homens tiveram fé. A nossa fé é que faz com que as pessoas cheguem até Jesus e recebam o perdão de Jesus. Versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Irmãos, no versículo 17 vai dizer que Jesus estava numa casa e ensinava, e que fariseus procedentes de todos os povoados da Galileia e da Judéia e de Jerusalém vieram ali. Por quê? Para ver o que Jesus estava ensinando, para ver o que Jesus estava fazendo. Quando Jesus curava alguém no sábado, eles falavam: opa, esse homem não pode ser de Deus. Por quê? Porque curou no sábado, e no sábado não pode fazer nada. Então Jesus estava sempre sendo seguido, perseguido pelos fariseus. E os fariseus estavam presentes nessa reunião. E quando Jesus fala para o homem: perdoados são os teus pecados, eles falam assim: quem é esse que blasfema? Porque no entendimento do fariseu, quem pode perdoar pecado é só Deus. E no entendimento dos fariseus, Jesus não é Deus. No nosso, sim, nós entendemos que Jesus é Deus, amém? Amém. Mas na cabeça dele, falou: não, esse homem está blasfemando, porque ele não é Deus, como é que ele pode perdoar pecado? Aí, o versículo 22 vai dizer assim: Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Jesus, sabendo que eles estavam pensando. Estava comentando hoje com alguém sobre a oração dos fariseus. Que os fariseus iam lá, Jesus, quando ensina a orar, ele falou assim: quando vocês forem orar, vocês não ficam em pé nas praças, não ficam em pé na sinagoga, orando alto, como fazem os fariseus. Quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que vê o que está em secreto te abençoará. Porque a oração é muito mais aquilo que Deus vê do que aquilo que Deus ouve. Porque às vezes o que nós falamos não é o que está aqui dentro. Às vezes o que nós verbalizamos não é aquilo que está aqui na nossa mente. Às vezes nós falamos uma oração, fazemos uma oração bonitinha, mas o nosso coração está cheio de rancor e amargura e tristeza e sofrimento. Então nós, em vez de verbalizar esse sofrimento para Jesus e para Deus e falar: eu preciso da tua ajuda, às vezes a gente está agradecendo. Até pelo mal, às vezes a gente está agradecendo, né? Ô Jesus, obrigado por essa luta, né? Obrigado por essa dificuldade que o Senhor está me ensinando. E às vezes o nosso coração está falando: eu não queria estar passando por isso, não. Nem que Jesus podia dar um jeito. Então a oração é o quê? É aquilo que Deus vê, não aquilo que Deus ouve. E os fariseus, eles gostavam muito de ser visto, aparecer. Aí Jesus fala, sabendo o que está no coração, Jesus perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Como eu disse, o fariseu pensava assim: só pode ser curado se for perdoado. Uma pessoa doente é uma pessoa pecadora. Então, ele é paralítico? É
paralítico. Então ele é pecador, ele cometeu alguma coisa. E é interessante que esse pensamento farisaico afetava até os discípulos de Jesus, porque quando Jesus chega na cidade e tem um cego na beira do caminho, os discípulos olham para Jesus e falam assim: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então esse pensamento afetava o povo, até mesmo os discípulos de Jesus. Aí, irmãos, Jesus olha para o aleijado e diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Primeiro Jesus perdoou o pecado, agora Jesus falou: agora você está curado. Por quê, irmãos? Porque é o pecado que nos paralisa. O pecado é que nos faz parar de andar, de caminhar. E o Jesus que nós servimos, ele não só perdoa o pecado, como ele nos cura. Esse homem recebeu a cura não só física, mas mental. Esse homem recebeu uma cura espiritual. Esse homem saiu dali perdoado, esse homem saiu dali andando, esse homem saiu dali com vigor e força e disposição para carregar a sua maca. Ele voltou para casa, ele chegou carregado, saiu carregando, como eu falei semana passada. Aí, imediatamente ele se levantou, pegou a sua maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Quando a gente entende, irmãos, que Jesus nos perdoou, quando a gente entende que Jesus nos cura, nos liberta, nos transforma, tudo que a gente tem que fazer é glorificar e louvar a Deus. Amém. Glória a Deus. O milagre de Jesus na nossa vida, irmãos, é nós estarmos vivos. Outro milagre de Jesus na nossa vida é nós nos sentirmos perdoados por Jesus. Outro milagre que temos na nossa vida é viver uma vida de esperança, de que não acaba aqui, nós temos um lugar. Outra coisa que faz a gente nos movimentar é pensar que Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia e Ele espera que nós olhemos para o próximo com um olhar de misericórdia. Amém, Jesus. Aí, irmãos, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheio de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Hoje vimos coisas extraordinárias. Por que as pessoas que estavam ali glorificavam a Deus? Porque eles viram coisas extraordinárias. E por que eles viram coisas extraordinárias? Porque Jesus estava no centro daquele lugar. E é interessante a gente pensar que Jesus faz coisas extraordinárias quando ele está no centro. Aleluia. Jesus fez algo extraordinário no homem da mão ressequida. Ele tinha a mão mirrada. E Jesus está na sinagoga, e Jesus vendo esse homem, e ele olha para esse homem e fala para esse homem assim: ó, vem aqui, fique em pé aqui no meio. E quando esse homem fica em pé no meio diante de Jesus, a mão dele se torna boa novamente. Aleluia. Jesus, quando ele está no centro, ele faz coisas extraordinárias, assim como ele estava nessa casa, nessa reunião, nesse dia, ele estava no centro, e quando ele está no centro, o milagre acontece. A Bíblia diz aqui que o poder de Deus estava sobre ele para curar, e só aconteceu o milagre naquele lugar porque Jesus estava no centro. Quando Jesus está centralizado na nossa vida, o milagre acontece. Quando Jesus está centralizado na nossa casa, o milagre acontece. Quando Jesus está centralizado na nossa vida, totalmente as coisas começam a fluir e a andar. E ainda que as coisas não andem, nós vamos vivendo cada dia com esperança de que Ele está no lugar certo e na hora certa, porque Ele estava num barco. E nesse barco Ele estava no lugar certo, na hora certa. E de repente vem uma tempestade. Os discípulos se desesperam, mas Jesus estava no lugar. Aleluia. Aí eles desesperam e acorda Jesus, e Jesus se levanta e fala: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quando Jesus está no lugar certo, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. O maior milagre que Jesus fez, ele estava no centro, pregado numa cruz entre dois ladrões. Ele estava bem no meio, e quando ele está centralizado, quando ele é entronizado, quando ele é louvado, quando ele é lembrado, coisas extraordinárias acontecem. Aleluia. O milagre só aconteceu nessa casa porque ele estava no centro. E esse povo só viu coisa extraordinária
Porque esses homens sabiam onde Jesus estava. Amém. Glória a Você Deus. já parou para pensar que eles abriram o telhado e baixaram o paralítico bem na frente de Jesus? Eles sabiam. Aleluia. Eles sabiam onde era o lugar de Jesus. A nossa fé, irmãos, ela se torna visível quando nós colocamos Jesus no lugar certo. Quando Ele tem primazia, quando Ele tem lugar principal no nosso ser, no nosso coração, na nossa casa, em tudo que fazemos, Ele precisa estar no meio. No lugar onde Ele é louvado, no lugar onde Ele é glorificado. Falar bem a verdade, se dependesse dos fariseus, milagre nenhum tinha acontecido. Se dependesse dos fariseus, eles iam sair dali com uma lista de palavras que a lei dizia que Jesus teria falado errado. Se dependesse dos fariseus, aquele culto ia acabar, ia ser só um bafafá e um converseiro depois que acabasse, porque esse homem blasfemou. Se dependesse dos fariseus, aquele paralítico ia voltar pior para casa do que ele entrou ali. Porque Jesus não podia perdoar o pecado dele, Jesus não podia curar ele. E nós precisamos viver em novidades de vida. Nós precisamos viver longe desse espírito de farisaísmo. E nós precisamos viver colocando Jesus no lugar dele, no centro de tudo da nossa vida. Porque só assim Ele vai fazer coisas extraordinárias. Só quando Ele estiver no lugar certo, na hora certa, é que o milagre acontece. Glória ao Seu nome. Ah, mas a minha vida não vai. Coloque Jesus no lugar certo. Ah, as coisas estão dando errado, mas é porque Jesus não está lá. Ah, mas Jesus está assim, eu coloquei Ele lá. Então, espera mais um pouquinho que vai começar a mudar. Glória a Deus. Vai começar a mudar. Às vezes é um processo de baixar a marca até diante de Jesus. Ah, Jesus está na casa, mas ainda eu não consegui entrar lá. Ah, Jesus está presente, mas tem muita gente na frente, tem muito fariseu atrapalhando. Ah, eu estou na beira do tanque, mas ninguém me joga para dentro. Jesus está vendo quem está na beira do tanque. Amém. Jesus está vendo quem precisa de um milagre. Jesus conhece corações. Ele se relaciona com corações. Ele não se relaciona com o espírito religioso. Ele se relaciona com pessoas que têm um coração disposto para louvá-lo, adorar a Ele. Aí sim você vai ver coisas extraordinárias. Entregar tudo para o Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Semana que vem nós começamos a falar sobre Levi. Amém. Jesus, irmão, Ele ainda é o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continua sendo o Senhor que faz milagre. Jesus continua sendo o Senhor que remove culpa do coração. Irmãos, eu acredito que esse paralítico viveu a sua vida toda sendo olhado pela maioria das pessoas como alguém pecador, porque ele estava paralítico. Ah, esse pecado aí é consequência, essa doença é consequência de algum pecado. Ah, você está desse jeito porque você fez tal coisa. E além de estar doente, ele deveria carregar uma culpa muito grande, porque ele estava aleijado e ele era pecador. Ele estava aleijado e porque aleijado estava, a culpa era sua mesmo. Então ele tinha uma vida difícil, não só porque não andava, mas porque a religião o feria, mas porque as pessoas o acusavam, mas porque pouca gente se importava. Mas ele teve 4 pessoas que olhou para ele e falou: se ele estiver diante de Jesus, Aleluia, Jesus. Ah, vai mudar. Se nós conseguirmos colocar esse homem diante de Jesus, a vida dele vai ser transformada. Se ele chegar e olhar para Jesus e Jesus olhar para ele, a coisa vai ficar diferente. Esse homem, irmãos, chegou diante de Jesus. E esse paralítico é cada um de nós que outrora vivíamos longe, mas um dia nós encontramos Jesus no centro. Glória a E Deus. quando encontramos Ele ali no meio,
Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, Ele olhou para nós e diz assim: perdoados são os teus pecados, pegue a sua maca, vá para casa. E daí nós saímos glorificando e louvando a Deus, e não paramos de glorificar e de louvar a Deus até hoje. Mas às vezes a gente tropeça, machuca de novo as pernas, mas Ele vem e nos toca, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus libertador, Ele é um Deus misericordioso, gracioso. Olha para nós: os teus pecados já estão perdoados, filhinho. Por que você está prostrado? Por que você está parando? Por que você está desistindo? Você é livre, porque eu conquistei isso quando eu estava entre dois ladrões na cruz do Calvário. Viva a vida abundante, a vida que Jesus conquistou na cruz para nós. Essa é a vida que nós precisamos viver. Aleluia! Nós precisamos nos mover nele, viver a vida que Jesus sonhou para nós. Para isso nós precisamos perdoar, ter uma fé evidente, é uma fé que perdoa. Ter uma fé aparente, não só de aparência, mas uma fé que aparece de fato e de verdade. É uma fé que se coloca no lugar do outro. Ter uma fé grande é uma fé que nos dá poder para não nos ofendermos com facilidade, mas vencermos as ofensas e continuar caminhando e perdoando pelo caminho. Ter uma fé grande é olhar para nós e falar assim: eu sou pecador e eu preciso de Jesus, e nos dobrar e nos prostrar aos seus pés e entregar tudo nas mãos dele. Aí nós vamos começar a ver coisas extraordinárias. Fale com o Senhor Jesus nesta noite, mas fale as verdades do seu coração, fale os anseios do seu coração. Se você quiser falar para Ele nesta noite: Senhor, aumente a minha fé, porque eu tenho muita dificuldade de perdoar. Senhor, aumente a minha fé, porque a minha capacidade de ficar ofendido é muito curta. É rapidinho que eu me ofendo, é rapidinho que eu revido. Eu clamo, Senhor, por misericórdia. Essa é a minha oração nesta noite. Essa precisa ser a nossa oração nesta noite. Senhor, ajuda-nos, Senhor, toque no Senhor, Pai amado, que nós possamos ser perdoador assim como o Senhor nos perdoou. Irmão, você sabe a pessoa que mais ofendeu Jesus e ofendeu a Deus até hoje? É eu, é você, somos nós. Mas tem gente que fez coisa muito pior. Mas diante de Deus, todos nós o ofendemos. Todos nós deixamos feridas e marcas no Jesus da cruz. Mas ainda assim Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e falou: eu te perdoo, eu te amo, eu quero você perto. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, glorificando e louvando a mim. É isso que eu espero de nós. Glória a Deus. Um coração quebrantado como o do centurião. Um coração que não se ofende como o da mulher sirofenícia. Um coração dos discípulos que olha e fala: Senhor, eu ainda não tenho essa capacidade, mas a minha oração é: aumente a minha fé. Que a nossa fé venha a ser um pouquinho parecida com a dessas pessoas, quando aqueles 4 homens carregaram o paralítico, que se colocou no lugar do outro, que abriu mão de si mesmo, do seu dia, do seu momento, e empenhou o esforço para abençoar a vida do outro. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, porque Tu és lindo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. Por isso nós clamamos, Senhor, a Ti, um Deus que vê, um Deus que conhece, um Deus que enxerga, e um Deus que está aqui nesta noite, porque nós temos a Tua promessa, que o Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria, e nós confiamos nessa promessa e sabemos que o Senhor está aqui. Por isso nós clamamos a Ti. Toque, Senhor, em nossas vidas, no íntimo do nosso ser. Pai amado, dê-nos capacidade para perdoar como o Senhor perdoa. Dê-nos uma fé, aumente a nossa fé, Senhor. Se nós não temos capacidade de perdoar, diz, Senhor, liberar perdão. Ajude-nos, aumente a fé, aumente a nossa fé, para que nós venhamos viver uma vida, Senhor, sem nos ofender, e adorando a Ti, seguindo a Ti, recebendo de Ti os milagres que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé venha a ser evidente, que a nossa fé venha a ser evidenciada pelas nossas atitudes, no caminho, no caminhar, Pai amado, nos colocar no lugar do próximo.
próximo, em ajudar, em estender as mãos, em abrir mão de nós mesmos para, Senhor, beneficiar e ver o milagre na vida do outro, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor, transforma-nos a cada dia, tem misericórdia de nós, porque somos falhos, somos pecadores, Senhor, e por isso estamos aqui nesta noite agradecidos, porque o Senhor tem falado conosco. Venha tocar no íntimo do nosso ser, no nosso coração, e que essa palavra venha ficar guardada em nós, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai amado, mas que principalmente nós venhamos ter a capacidade de glorificar a Ti quando vemos o extraordinário acontecer. Adorar o Teu nome, glorificar e exaltar a Ti, Senhor, quando o Senhor estiver cada dia no centro da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos conseguir fazer e viver assim. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém. 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 Cumprimento seu irmão. Sábado, irmão, nós não vamos ter culto aqui, nós vamos ter culto lá na igreja quadrangular, né? Às 19 horas começa lá, vai ser uma noite de louvor, nós vamos adorar o nome do Senhor junto com eles, né? Amém?